E aí, pessoal, feriado, metade de feriado, dia de Grêmio e as informações circulam. Por quê? Porque o sentimento do torcedor gremista diz respeito às contratações, aos reforços que o Grêmio procura, que são um meia e um volante, porque tem notícias vindas da Itália e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixem de seguir o canal. Durante toda a semana passada, proposto pelo próprio Grêmio, o assunto foi Gaston Ramírez, o meia uruguaio que joga na Sampdoria da Itália e que tem aí direciona todo o noticiário para as suas notícias, para as suas questões, para tudo que diz respeito a esse jogador. E nós informamos neste período que o jogador, e isso o Grêmio falou através de uma manifestação do vice-presidente Cláudio Oderich a todas as rádios, que o jogador estaria forçando a sua saída do clube italiano para jogar no Grêmio, alguma negociação envolvendo dinheiro, o jogador que tem mais 8 meses de contrato ainda com a equipe italiana, e esse foi o caminho que foi determinado, o jogador pedindo, o Grêmio oferecendo, chegaria perto de 2,5 milhões, e as coisas andariam a partir daí, com o jogador vindo a Porto Alegre, o Grêmio que desde o início, um volante, um meia, um atacante, um lateral, era o pedido do técnico Renato para a pandemia. Quando o vice-presidente de futebol do Grêmio, o Paulo Luz, confirmou a negociação, tudo se fechou, todo o ciclo se fechou. Mas o negócio não andou e o jogador de lá para cá foi relacionado em 2 partidas. Sendo que ontem ele atuou no clássico local, deu assistência para gol, e isso criou um certo sentimento de que as coisas não andavam. Por outro lado, a imprensa da Itália relatou que o jogador estava fora da Sampdoria e que ontem teria sido seu último jogo. Muitos jornalistas, inclusive agentes relacionados ao staff do jogador, falavam sobre isso. Nós, entendendo esse momento, também buscamos informações para saber o que estava acontecendo. Pois hoje à tarde surge a informação vinda da Itália e trazida por jornalistas muito respeitados aqui do Rio Grande do Sul, como por exemplo André Silva da Rádio Gaúcha, de que o jogador vai permanecer na Itália. Ele teria dito não ao Grêmio e permaneceria na Itália. Fui buscar algumas informações, o Grêmio ainda não se manifestou e o Grêmio alega que o foco está no jogo. O Grêmio preocupado com o jogo de hoje ainda contra a equipe do Bragantino, e acho que faz bem o Grêmio não falar nesse assunto. Mas com certeza depois do jogo nós vamos ter um desfecho disso. Ou se o Grêmio segue confiante, ou se de fato a Itália já informou o Grêmio de que esse jogador vai renovar com a Sampdoria e o Grêmio vai atrás de outro meia. O presidente Romildo, em determinado momento, disse, se não fechar Gaston, nós vamos atrás de outro meia. O problema é que faltam 7 dias para terminar a janela. 7 dias. O Grêmio que teve lá desde o dia 13 de outubro, se criou toda uma expectativa para a janela, mas a janela fecha 9 de novembro. O Grêmio trouxe o centroavante, Churin, estreia hoje. O Grêmio trouxe o lateral esquerdo, antes mesmo o Diogo Barbosa, mas o Grêmio ainda não trouxe o volante e o Grêmio ainda não trouxe o meia. E o meia é o que preocupa mais neste momento. Os volantes, de certa forma, estão se dividindo ali, Lucas Silva, Matheus Henrique, o próprio Michael, mas o meia não. O meia o Grêmio tem improvisado em cima de improvisação. Ou é Robinho fora de forma, ou é GPR fora de forma, ou é Isaac, que não é efetivamente daquela posição. Portanto, essa informação vinda da Itália causa um certo abatimento no torcedor do Grêmio, que entendeu o que estava dizendo a diretoria, que foi atrás de informações e que estava, de certa maneira, empolgado com a possibilidade de ter Gaston Ramírez jogando no Grêmio. Eu ainda não fechei conceito, porque não consegui a palavra oficial do Grêmio, mas indícios dão conta de que, de fato, esse jogador pode estar mudando um pouco o rumo e a pedido do Ranieri, o treinador, Cláudio Ranieri, ele poderia estar se desfazendo da ideia de voltar para o futebol sul-americano, permanecendo mais uma temporada ou 2 temporadas no clube italiano. Essa é a dúvida, essa é a discussão, mas a gente vem aqui de forma muito reta sempre para dizer, parece que o rumo está mudando e parece que Gaston Ramírez pode sim ficar fora do Grêmio. Vamos acompanhar, vamos ver se é isso mesmo, porque essa informação, convenhamos, nesse momento, ela não é nada boa, mas a gente tem que vir aqui contar. Vamos ver o que o Grêmio vai falar. Lembrando, o Grêmio só vai se manifestar depois do jogo e a gente vai saber exatamente o que está acontecendo. César Cidade Dias falando de Grêmio no feriado aqui no YouTube.